Meu nome é Ernestina, mas desde que me entendo por gente, me chamam de Tina. Hoje eu tenho 85 anos, mas parece que foi ontem que eu corria descalça pelo terreiro da nossa casa, com os joelhos ralados e o coração leve. Tem lembrança que o tempo não apaga, não importa quantos anos passem, e a que eu tenho da minha infância é a mais viva de todas. A gente morava numa vila de ferrovia no interior de Goiás. A casa era pequena, com telhado de barro e só 2 cômodos, mas ali dentro morava mais amor do que em muita mansão por aí. Era eu, minha mãe Raquel e meu pai Antônio. Os 2 se amavam de um jeito que dava para ver no jeito que se olhavam, mesmo cansados, mesmo pobres, mesmo com a vida dando tapa atrás de tapa. Meu pai era ferroviário, desses antigos, de tamanco e boné, que saía cedo e voltava quando já estava escuro. Trabalhava duro, chegava com a roupa suada, as mãos sujas de graxa, o cheiro forte de quem passou o dia inteiro sob o sol. Mas era só eu aparecer na porta que ele abria um sorriso que iluminava tudo. Tinha uma calma que segurava a casa no lugar. Nunca levantou a voz comigo. Quando precisava ensinar, ele ensinava com firmeza, não com medo. Minha mãe era uma mulher pequena de corpo, mas enorme de coragem. Fazia de tudo para a gente ter o básico. Costurava para as vizinhas, fazia bolo de fubá para vender na feira, lavava roupa no tanque do quintal com água fria mesmo. E mesmo com tudo isso, ainda tinha tempo para sentar do meu lado e me ensinar a juntar as letras. Me alfabetizou antes mesmo de eu pisar numa escola. Era ela quem fazia meus cadernos, costurando folhas velhas com linha de bordado. A gente não era rico, longe disso, mas eu nunca me senti menos que ninguém, porque amor não faltava. Meus pais não eram de enfeitar palavra, mas me mostravam o tempo todo que eu era o bem mais precioso que eles tinham. Eu dormia entre os 2 quando tinha pesadelo. Eles dividiam o último pedaço de pão comigo. Guardavam moedas numa latinha para comprar um presente simples no meu aniversário. Uma vez, juntaram por meses para me dar uma boneca feita de pano, com cabelo de lã. Eu chorei quando ganhei. Não pelo presente, mas porque eu sabia o esforço que aquilo custou. A gente não tinha família por perto. Minha avó materna morava numa cidade muito distante, onde o carteiro só passava de mês em mês, quando passava. E meu avô, esse eu nunca conheci. Morreu antes de eu nascer. Diziam que ele tinha sido professor, desses respeitados, que ensinava até adulto a ler. Minha mãe falava dele com um brilho no olho. Dizia que ele era o homem mais justo que ela conheceu. Mas nunca chegou uma carta. Nunca veio visita. Era como se o mundo lá fora fosse outra realidade. A rotina da gente era simples. De manhã, minha mãe esquentava café preto no fogareiro e passava margarina no pão dormido, que ela aquecia na frigideira. Às vezes, não tinha nem isso, mas mesmo assim, tinha cheiro de cuidado na cozinha. Eu ia para a escola com um vestido que ela mesma costurava, trança no cabelo e caderno na mão. Na volta, meu pai já estava em casa, sentado no tamborete da varanda, com um cigarro de palha entre os dedos e um olhar que me esperava. Ele perguntava como tinha sido o dia, ria das histórias que eu contava, fingia surpresa mesmo quando era bobagem. À noite a gente comia junto, sempre, mesmo que fosse só arroz com feijão. Meu pai contava alguma coisa engraçada do serviço. Minha mãe fingia que ficava brava e eu ria com a boca cheia. Depois, minha mãe lavava os pratos e meu pai me ensinava alguma conta de cabeça ou me fazia ler em voz alta. Era como se os 2 soubessem que o mundo lá fora podia ser duro. Então faziam de tudo para dentro da nossa casa ser leve. Lembro de um dia específico que ficou marcado. Foi quando meu pai chegou com um livro velho debaixo do braço. Tinha encontrado no lixo da estação. Era um livro de histórias, todo sujo, com capa rasgada. Mas para mim era tesouro. Minha mãe limpou as páginas com um pano molhado, encapou com jornal e disse: "Esse é seu. Agora lê pra gente." E eu li. Lia devagar, tropeçando nas palavras. Mas eles ouviam como se fosse poesia. Ali eu senti que podia ser qualquer coisa. Que se eu quisesse, eu ia longe. Essa fase da minha vida durou pouco, mas foi o bastante para me mostrar o que é amor de verdade.
Meus pais não tinham nada, mas me deram tudo. E é por isso que até hoje dói tanto lembrar. Porque depois que eles se foram, eu entendi o que é o mundo de verdade. E tudo aquilo que parecia firme, de repente virou fumaça. Não foi de uma vez. Foi em pedaços. Como se a vida tivesse puxado o tapete devagar, só para me ver cair por partes. Primeiro foi minha mãe. Ela vinha se queixando de cansaço fazia um tempo. Um dia dizia que era dor no estômago, outro dia no peito, depois nas pernas. Meu pai mandava ela parar, descansar, mas ela ria e dizia que pobre descansa no caixão. Continuava firme, lavando roupa, carregando balde, fazendo tudo, até que parou de rir. Um dia ela desmaiou no quintal. Achei que fosse calor. Meu pai correu, pegou no colo, levou para dentro. Ela voltou a si, pediu água, mas estava pálida feito papel. No outro dia, ele levou ela no postinho. Voltaram tarde. Eu vi que ele não falava. Só segurava a mão dela com força. Ela sorriu para mim como quem pede desculpas sem dizer nada. À noite, ela chamou eu e meu pai. Disse que estava doente, que precisava de um tratamento longo, mas que ia ficar bem. Meu pai acreditou, porque era isso que ele fazia. Acreditava. Ela durou 3 semanas. A doença consumiu ela rápido. No começo ainda andava pela casa, depois só ficava sentada. Um dia, não levantou mais. Parou de comer, parou de falar. Meu pai virou sombra. Mal ia trabalhar. Ficava ao lado dela, segurando a mão como se o toque segurasse a alma. Eu tentava ajudar, trazer água, esquentar comida, mas ninguém comia. Só esperavam. No último dia, chovia. Chuva fina, constante, daquelas que não fazem barulho, mas gelam até o osso. Minha mãe me chamou com a voz fraca. Disse para eu ser forte, para cuidar do meu pai. Passou a mão no meu rosto, ajeitou meu cabelo e me chamou de minha menininha. Foi a última vez. No fim da tarde, ela parou de respirar. Nem barulho fez. Meu pai ficou sentado ao lado dela até de madrugada, olhando para o nada. Eu fiquei encolhida no canto, sem saber se chorava ou pedia para alguém dizer que era mentira. No velório, pouca gente. 2 vizinhos, um primo distante que apareceu e foi embora rápido. Eu, com 9 anos, olhando aquele caixão de madeira simples no meio da sala, sem entender como o mundo podia seguir com tanta naturalidade. Passava carro na rua, gente rindo, vendedor de doce gritando, e minha mãe ali dentro calada para sempre. Depois que ela foi embora, meu pai desabou. Tentou esconder, fingir força, mas não era mais ele. Voltou a trabalhar, mas voltava cada vez mais tarde. Tinha dia que nem voltava. Bebia. Não era de beber, mas começou. Ficava sentado no fundo do quintal, falando sozinho. Às vezes chorava alto, às vezes dormia de roupa, sujo, sem dizer boa noite. E eu ali, tentando segurar o que não era minha função segurar. Menos de 6 meses depois, ele pegou uma gripe forte. Não se tratou. Disse que era bobagem, mas tossia sangue. Eu via no lenço, escondido, até que uma noite caiu na cozinha. Bateu a cabeça. Quando os vizinhos chegaram, já era tarde. Chamaram a ambulância, mas meu pai morreu ali mesmo, deitado no chão frio, com os olhos abertos olhando para o teto. Dessa vez não teve velório em casa. Foi direto para o cemitério. Me colocaram num banco. Me cobriram com um casaco que nem era meu. E disseram para eu ser forte. Mas o que é forte para uma criança de 9 anos que perdeu tudo em menos de meio ano? Fui levada para a casa de uma mulher chamada Leci, que cuidava de crianças sem família. Não era orfanato ainda, era uma espécie de casa de passagem. Leci era boa, na medida do possível. Dura, prática, sem muito carinho, mas não era cruel. Me dava comida, lugar para dormir, roupa limpa, mas o vazio era meu. Ninguém preenchia. Tentaram contato com minha avó. Mandaram 2 cartas, segundo Leci, mas nunca veio resposta. Diziam que o correio por lá era lento, que talvez ela nem tivesse recebido. E se tivesse, talvez não pudesse vir. Era longe, muito longe, e ela era velha. Então começaram a preparar meu nome para os papéis do orfanato estadual. Diziam que não tinha jeito, que ali era só temporário, que eu ia ter cama, comida, escola, mas que não dava para ficar ali para sempre. Eu ouvia escondida.
e cada vez que falavam de orfanato, meu estômago virava. Sabia que não era lugar fácil. Ouvia as outras crianças contarem histórias. Sabia o que acontecia lá dentro. Foi numa manhã qualquer, quando Leci estava lavando roupa no quintal, que o carteiro chegou com um envelope grosso, amarelado. Trazia o nome dela e o meu. Abriu ali mesmo com a mão molhada. Leu em silêncio, depois olhou para mim. Você conhecia um tal de professor Silvério? Neguei com a cabeça. Ele diz aqui que era amigo do seu avô, que soube da sua situação e que quer te buscar. Meu coração disparou. Eu nem sabia quem era, mas o tom que ela usou parecia esperançoso. Leci leu a carta em voz alta para mim. Ele dizia que tinha conhecido meu avô há muitos anos, que soube da morte dos meus pais por um conhecido da vila e que se propunha a cuidar de mim. Dizia que tinha uma casa estável, que dava aulas, que podia garantir educação e futuro. Falava como gente estudada, com palavras que eu nem entendia direito. Ela ficou dias trocando cartas com ele, perguntava onde ele morava, com quem, como podia provar que conheceu mesmo meu avô. Ele mandou até cópia de uma foto antiga, ele e meu avô sentados num banco de praça. Minha mãe tinha uma cópia igual guardada num álbum velho. Era verdade. Melhor do que orfanato, Leci disse, e todo mundo concordou. As outras crianças ficaram alegres por mim. Diziam que eu ia ter uma casa só para mim, uma cama só minha, um pai novo. E eu? Bom, eu acreditei também. Queria acreditar, porque se não fosse isso, o que sobrava? Ele chegou num sábado de manhã. Leci me acordou antes do sol nascer, disse para eu tomar banho, vestir roupa limpa, pentear o cabelo, me deu um vestido azul de outra menina que tinha ido embora meses antes. Disse que combinava comigo. Passei as mãos na roupa várias vezes. O tecido era grosso, mas estava cheiroso. E só de ser diferente do que eu usava sempre, já parecia roupa de festa. Fiquei sentada no banco da varanda, esperando. Cada barulho de carro eu achava que era ele. Até que foi. Um jipe antigo, barulhento, estacionou na frente da casa. Desceu um homem alto, magro, de chapéu de palha e pasta de couro debaixo do braço. Cumprimentou Leci com educação, apertou minha mão e disse: Você deve ser a Tina. Muito prazer, meu nome é Silvério. Eu sou amigo do seu avô. A gente foi colega de magistério muitos anos atrás. Ele falava devagar, com palavras bonitas, como quem dava aula até quando pedia café. Tinha um jeito calmo, olhar firme, sorriso contido. Não era de espalhafato, mas tinha algo que deixava todo mundo mais quieto perto dele, como se a presença ocupasse mais espaço do que o corpo. Leci ofereceu café. Ele aceitou. Sentaram os dois na cozinha e conversaram. Eu fiquei na porta, ouvindo. Ele contou sobre a escola onde dava aula, disse que morava sozinho desde que a mãe faleceu, que tinha uma biblioteca grande, que achava importante dar continuidade ao que o avô da Tina começou. Disse que tinha carinho pela memória dele e que queria honrar esse afeto, acolhendo a neta dele. Falava como quem escreve discurso. Leci escutava com atenção. Não era boba, sabia distinguir conversa fiada de intenção real e parecia acreditar nele. No fim, disse que se era verdade tudo aquilo, então talvez fosse o melhor para mim mesmo. O orfanato ainda era uma opção, mas ninguém queria ver criança pequena naquele lugar. Ele me olhou e disse: Vai ser diferente, Tina. Não vou prometer luxo nem festa, mas você vai ter estudo, cama quente e respeito. Me despedi de Leci com um abraço rápido. Não chorei. Já não chorava com facilidade desde a morte do meu pai. Acho que o luto tinha secado uma parte de mim. Subi no banco do jipe e olhei para trás só quando ele deu partida. A casa da Leci foi ficando menor. As roupas no varal balançando devagar, os gritos das outras crianças desaparecendo no barulho do motor. A estrada era longa. A gente passou por trilhas de terra, pontes velhas, matas que faziam sombra no caminho. Ele falava pouco, mas vez ou outra me perguntava o que eu gostava de fazer, o que eu queria ser quando crescesse. Eu respondia baixinho. Não tinha mais muito costume de falar sobre sonho. Ele dizia que meninas que gostam de ler sempre viram boas alunas. Se tiver curiosidade, já tem meio caminho andado.
disse uma hora. Chegamos na casa dele perto do fim da tarde. Era uma casa simples, de madeira, num terreno afastado do centro da cidade. Tinha cerca baixa, um jardim meio largado na frente e um galpão pequeno nos fundos. Dentro, tudo era arrumado. Paredes cheias de estante, livros por todo lado. Alguns móveis antigos, mas limpos. Cheiro forte de madeira velha misturado com café passado. Ele me mostrou onde eu ia dormir. Um quarto pequeno, com cama de solteiro, coberta xadrez, um armário pequeno e uma mesinha com uma vela. Disse que ainda ia comprar um abajur, mas que por enquanto aquilo servia. Me deu um travesseiro novo. Eu agradeci com a cabeça. Pode usar a casa toda, Tina. Só cuida das coisas que foram difíceis de conquistar. Naquela noite, jantamos sopa com pão. Ele me serviu, colocou o prato na minha frente e esperou eu começar para depois se servir. Comeu devagar, de cabeça baixa. Quando terminei, ajudei a lavar a louça. Ele olhou e disse: menina bem educada, seu avô ficaria orgulhoso. Ouvir isso me deu um aperto no peito. Ninguém falava do meu avô com tanta certeza. Eu mesma sabia pouco dele, mas ali, na boca do Silvério, parecia que ele era um homem admirável. E, por tabela, isso me fazia sentir parte de algo bom também. Nos primeiros dias, ele foi só gentileza. Me mostrou a estante de livros. Disse que eu podia ler tudo o que quisesse. Começou a me ensinar coisas que a escola não tinha tempo. Palavras novas, contas mais difíceis, geografia com mapas velhos que ele guardava enrolados em tubos. Eu escutava tudo como se fosse descoberta. Nunca tive medo de aprender. E ele parecia feliz em ensinar. Às vezes, contava piadas bobas. Dizia que eu precisava rir mais. Fazia vozes engraçadas, imitava bicho, contava casos de alunos que escreviam pérola nas redações. Eu ria. Primeiro por educação, depois de verdade. Porque fazia tempo que ninguém tentava me fazer rir. Comecei a cuidar do jardim. Ele me ensinou o nome das plantas. Dizia que cuidar de planta era bom para a alma, que o mundo andava rápido demais e que planta ensinava a ter paciência. Regava as violetas comigo, me mostrava quando podar, quando deixar crescer. E quando alguma flor abria, ele me chamava para ver, como se fosse coisa rara. No fim da primeira semana, eu comecei a achar que ali podia ser casa. Não igual à que eu tinha antes, mas um lugar onde ninguém gritava, onde tinha rotina, comida, cama limpa. E o mais importante, onde eu não era mais só uma órfã. Ele me chamava de Tina, com leveza. Me perguntava se eu estava bem. Dizia boa noite. Me dava bom dia com sorriso. Me olhava nos olhos. Numa noite, ele chegou com um presente. Um caderno novo, capa azul. Disse que era para eu escrever o que quisesse. História, poema, pensamento. Toda menina devia ter um caderno só dela, ele disse. Eu fiquei sem palavras. Passei a mão na capa tantas vezes que ela até descascou. Eu dormia tranquila, sem susto, sem barulho, sem medo. Comia 3 vezes por dia, lia antes de dormir, fazia as tarefas que ele propunha. Comecei a confiar, não só nele, mas de novo em mim, no mundo, na ideia de que talvez as coisas ruins tivessem ficado para trás. Mas a vida não é novela, e confiança demais, às vezes, deixa a gente cega. Começou pequeno, quase invisível, como quando uma fruta está boa por fora, mas por dentro já tem um bicho cavando. A casa continuava limpa, os livros no lugar, a comida no prato. Mas o ar começou a pesar. Eu não soube dizer exatamente quando foi, mas lembro da primeira vez que ele levantou a voz. Foi por causa de um copo de vidro simples, que eu deixei cair na pia enquanto lavava a louça. Não quebrou inteiro, só trincou, mas o barulho foi alto. Eu levei um susto, e ele também, mas o dele virou fúria. Presta atenção no que está fazendo. Isso aqui não é casa de desleixado. A voz dele veio seca, dura, alta demais para o tamanho do erro. Fiquei parada, sem saber se pedia desculpa ou se limpava o caco. Só consegui baixar a cabeça. Ele viu meu susto, respirou fundo, virou de costas e saiu da cozinha sem dizer mais nada. Depois disso, passou 2 dias me tratando no silêncio. Respondi o básico.
não fazia piada, não ria das minhas perguntas, não elogiava quando eu lia sem errar. E isso, para mim, foi pior que o grito. Quando ele voltou ao normal, foi como se nada tivesse acontecido. Me trouxe um doce da feira, perguntou se eu queria ir com ele na biblioteca da escola. E eu fui, porque criança não tem escolha. E porque parte de mim ainda queria acreditar que aquilo tinha sido só um dia ruim. Mas a partir dali, comecei a prestar atenção. Em tudo. No jeito como ele olhava quando eu passava pela sala. No silêncio mais demorado quando eu dizia que ia para o banho. Nos toques rápidos, no ombro, na cabeça, no braço, que antes pareciam normais, mas agora me faziam encolher por dentro. Não era o toque, era o tempo. O tempo que ele deixava a mão parada. Ele começou a me observar mais. Enquanto eu lia, enquanto eu penteava o cabelo, enquanto eu comia. Dizia que estava só cuidando, mas tinha algo no olhar. Aquilo que a gente sente, mesmo quando não entende o que é. Eu não sabia dar nome, mas o corpo sabia. A barriga travava, a pele ficava fria. Um dia, ele trouxe um vestido. Disse que era de uma prima distante que tinha deixado com ele anos atrás. Um vestido florido, mais curto do que qualquer um que eu já tinha usado. Disse que ia ficar bonito em mim, que era bom variar um pouco. Eu agradeci por educação, mas guardei no fundo do armário. Ele viu. Dias depois, perguntou por que eu nunca usava. Eu disse que estava esperando um dia especial. Ele riu, mas o riso era seco, e o assunto ficou no ar. As lições também mudaram. Começou a me dar textos com personagens que passavam por situações desconfortáveis. Histórias que tinham sempre meninas confusas, homens que ensinavam a crescer. Ele dizia que era para eu aprender a ler o mundo de verdade, que o mundo era isso aí, cheio de gente que queria tirar vantagem e que eu tinha que estar preparada. Começou a querer que eu lesse em voz alta algumas partes. Dizia que era bom para a dicção. Mas quando eu errava alguma palavra, ele batia a mão na mesa. Não com força de machucar, mas com raiva. Lê direito. Presta atenção, Tina. Menina burra não vai longe. Eu baixava os olhos e lia de novo. Devagar, com medo, porque ele agora não me ensinava mais com paciência. Ensinava com pressão, como se cada erro fosse uma vergonha. Na hora das refeições, mudou o lugar onde sentava. Antes, ele comia na ponta da mesa. Agora, sentava de frente para mim. Ficava me olhando enquanto eu comia. Perguntava se eu gostava do que ele fazia. Se achava a casa dele melhor que a da Lessie. Se eu sentia falta de alguém. Eu respondia com cuidado. Cada palavra medida, como se fosse prova. Teve uma noite em que a vela do meu quarto apagou. Ventou forte e ficou tudo escuro. Fiquei quieta, esperando a luz voltar. Uns minutos depois, ele apareceu na porta com uma vela nova na mão. Entrou sem pedir. Disse que ia acender e aproveitou para ver se estava tudo certo comigo. Fiquei deitada, fingindo sono. Ele ficou em pé por um tempo, olhando. Depois acendeu a vela e saiu. Não disse boa noite, só fechou a porta. Naquela noite eu não dormi. Fiquei virada para o canto, com o olho aberto, ouvindo qualquer som. Não aconteceu nada, mas o que não aconteceu também pesou. Nos dias seguintes, comecei a evitar ficar sozinha com ele nos cômodos pequenos. Ficava mais tempo no jardim, me ocupava mais com os livros, lavava a louça mais rápido e sorria sempre que ele olhava. Sorria por obrigação, para não chamar atenção. Comecei a anotar tudo no caderno que ele mesmo me deu, mas sem escrever claro. Usava palavras tortas, código. Escrevia. Hoje a água estava fria demais, quando queria dizer que ele tinha me tocado o ombro e me deixado arrepiada. Escrevia. O relógio não fez barulho hoje, quando queria dizer que ele tinha parado na porta do meu quarto e não falado nada. Era como se eu estivesse me preparando. Mas nem eu sabia para quê. Ele começou a vigiar tudo. O horário que eu acordava, quanto tempo demorava no banho, quantas páginas do livro eu lia por dia. Dizia que era só para manter disciplina, que menina que cresce sem regra vira mulher perdida. Eu fingia concordar. Dizia sim com a cabeça, anotava tudo no caderno e torcia para não chamar atenção. O que antes era só observação, virou controle. Um dia cheguei da escola com uma fita no cabelo que uma colega me emprestou. Ele olhou,
como se eu tivesse chegado com roupa de baile. E isso aí? Quem te deu? Expliquei. Disse que era só brincadeira, que nem era minha. Ele tirou da minha cabeça com força e jogou no lixo. Você não precisa dessas coisas. Fita no cabelo é vaidade. Não combina com você. Naquela semana, começou a dizer que eu estava cansada demais por causa da escola, que o trajeto era longo, que os professores eram fracos, que ele podia me ensinar tudo em casa. Fiquei em silêncio. Não respondi. Na outra semana, disse que ia conversar com a diretora, que era melhor me desligar e estudar direto com ele, que ia ser mais eficaz. Você tem um professor dentro de casa, Tina. Aproveita. Nem toda menina tem esse privilégio. Não era pergunta, era ordem. No dia seguinte, ele foi sozinho na escola. Voltou com uma folha dobrada no bolso e me entregou com orgulho. Tá feito. Agora você é aluna só minha. Eu peguei o papel sem falar nada. E ali, naquele momento, soube que a porta tinha fechado. As aulas em casa eram silenciosas. Ele não deixava eu fazer perguntas fora de hora. Lia um texto, pedia para eu repetir. Se eu errava, ele encostava o livro com força na mesa. Se eu acertava, fazia um elogio seco e passava para a próxima lição. Mas o que mais me incomodava não era a aula, era o depois. Começou a aparecer mais no meu quarto. Dizia que era para ver se eu estava estudando mesmo. Às vezes batia antes de entrar, outras só empurrava até a porta. Sentava na beira da cama, olhava meu caderno, mexia nos livros. Você está ficando mais mulher, Tina. Tem que aprender as coisas da vida também. Eu não respondia, só sorria de canto, baixava o olhar e esperava ele sair. Os toques que antes eram rápidos, agora demoravam. A mão no ombro ficava alguns segundos a mais. Quando me elogiava, passava a mão no meu cabelo devagar. Às vezes, colocava a mão nas minhas costas e descia até a cintura, dizendo que estava ajeitando a blusa. Isso aqui é carinho de homem. Não tem nada de errado, mas eu lembrava do meu pai. E o carinho dele nunca foi daquele jeito. Meu pai me abraçava quando eu estava triste, me pegava no colo quando eu caía, dava beijo na testa antes de dormir. Nunca encostou daquele jeito lento. Nunca ficou olhando minha perna enquanto eu lavava a louça. Nunca suspirou quando eu passava pela sala. E era isso que me fazia entender que o Silvério não era como meu pai, que aquilo não era carinho. Era outra coisa, uma coisa que eu não sabia explicar, mas que fazia minha barriga revirar toda vez que ele entrava no quarto. Um dia eu estava trocando de roupa. Tinha deixado a porta encostada, achando que ele estava na cozinha. Quando tirei a blusa, ouvi o rangido da madeira. Olhei para o lado e vi a porta abrindo devagar. Ele ficou parado na entrada, olhando. Não disse nada, só olhou. Eu puxei a blusa de volta correndo, virei de costas. Ele riu. Desculpa, pensei que estivesse estudando. Mas está tudo certo, não se preocupe comigo. E saiu. Depois disso, comecei a trocar de roupa dentro do banheiro. Trancava a porta. Tomava banho o mais rápido que conseguia. Dormia com a camisola por baixo da roupa, só por precaução. Comecei a deixar cadeiras encostadas na porta do quarto. Não fazia barulho. Não reclamava. Só me preparava. Os dias viraram espera. Espera do momento em que ele ia cruzar um limite. Porque ele já estava ali, na beirada. E eu via isso no jeito como ele sentava perto demais. Como falava mais baixo quando estávamos sozinhos. Como tocava meu braço e dizia: "Você vai crescer linda. Vai dar trabalho para segurar." E depois ria como se fosse só uma frase boba. Não era. E eu sabia. Foi numa quinta-feira. A casa já estava no escuro. O vento batia nas telhas e fazia aquele assobio fino de fim de noite. Eu tinha comido pouco no jantar, dito que estava com dor de cabeça. Ele só olhou e disse que era bom descansar, que no dia seguinte ia ser um dia cheio. Deitei cedo, me encolhi de lado, a camisola por cima da roupa como sempre. O silêncio da casa era pesado. Eu escutava cada estalo da madeira, cada passo dele no assoalho. O som dos sapatos parando na frente do meu quarto fez meu estômago virar pedra. A maçaneta girou devagar. Ele entrou sem acender a luz. Fechou a porta com a chave. Trancou. "Tina, eu sei que você está acordada." Minha respiração travou. O coração batia tão forte que parecia que o colchão ia tremer junto. Senti ele se sentar na beirada da cama,
o peso afundando a madeira. Não disse mais nada por uns segundos. Depois começou a falar baixo, como quem conta segredo. Você sabe que eu gosto de você, né? Não é qualquer carinho. É um amor diferente. Um amor que só aparece uma vez na vida. Minha pele ficou gelada. Eu ainda deitada de lado, os olhos fixos na parede. Seu avô confiava em mim. E eu prometi que ia cuidar de você. Cuidar de verdade. Ensinar o que ninguém ensina. O que só um homem que ama de verdade pode ensinar. Ele passou a mão devagar no meu cabelo. Depois desceu até o ombro. Ficou ali, sem pressa. O amor mora nas palavras, sim, mas mora também nas mãos, nos gestos. É importante você aprender a receber isso. Faz parte da vida. A mão dele foi descendo. O tom de voz não mudou, nem o toque. Tudo calmo, como se fosse normal, como se aquilo fosse certo. E aí, ele fez o que eu não consigo esquecer até hoje. Nem quero dizer em palavras, porque quem já viveu, entende. Meu corpo travado, o quarto todo apertado, e eu ali, sem conseguir sair nem gritar, só respirando pela metade, fingindo que estava em outro lugar, um lugar longe dali. Quando ele terminou, se levantou, ajeitou a coberta como se nada tivesse acontecido. Me passou a mão no rosto e disse: isso que a gente viveu agora é entre nós. As pessoas lá fora não entenderiam. Elas são pequenas demais para enxergar esse tipo de afeto. Mas você não. Você é madura. Por isso eu confio em você. Destrancou a porta, saiu e fechou devagar. Fiquei ali, de olhos abertos, o teto em silêncio, a camisola grudada no corpo, a respiração curta, a garganta seca, sem lágrimas. Como se o choro tivesse se escondido também. Na manhã seguinte, ele me chamou para a mesa com um sorriso no rosto. Café passado, pão quentinho. Agia como se fosse mais um dia qualquer. Trouxe uma coisa para você, disse colocando uma sacola sobre a mesa. Dentro tinha uma blusa nova, azul clara, com rendinha na gola, um pedaço de bolo da confeitaria da cidade, ainda fresco, e um livro, capa dura, com uma fita vermelha marcando o meio. Abri. Tinha uma dedicatória escrita à caneta. Para Tina, a menina mais especial que já conheci. Que você cresça sábia e grata. Eu li a frase e fechei o livro. A mão tremia. Você merece isso. Por tudo. Porque confia em mim. E porque a gente tem algo que ninguém mais tem. Agradeci com a cabeça. E engoli o bolo como se fosse areia. A blusa guardei no armário. O livro ficou em cima da mesa por dias. Não conseguia nem encostar. Depois disso, ele não mudou. Continuava agindo igual, como se nada tivesse passado, como se fosse só mais uma noite. Me perguntava das tarefas, me chamava para regar o jardim, me dava aula como antes, como se não tivesse tirado de mim algo que eu ainda nem sabia direito o que era. E foi aí que eu comecei a quebrar por dentro, não de uma vez, mas como quando uma rachadura atravessa o vidro e vai se espalhando devagar. Eu me perguntava: será que foi tudo da minha cabeça? Será que entendi errado? Será que é assim mesmo? Mas não, o corpo sabia. Cada parte de mim sabia. Só que ele sorria tanto, agia com tanta naturalidade, que às vezes eu duvidava até do meu próprio nojo. Comecei a evitar o olhar dele. Me ocupava o dia inteiro. Lavava, varria, remexia livro antigo, qualquer coisa para não ter que sentar perto. Dormia com medo, acordava com peso e vivia com a sensação de estar sempre suja, como se carregasse uma marca que ninguém via, mas que queimava por dentro. E eu sabia, se ele fez uma vez, podia fazer de novo, porque agora ele tinha certeza de que eu ia ficar calada. Virou rotina. Não foi como nas histórias que a gente escuta de longe, com aviso, sinal ou mudança de clima. Não teve trovão, nem porta batendo, nem vela tremendo. Foi só continuidade, como se a primeira vez tivesse aberto uma porta, e depois disso ele entrasse toda noite como se fosse obrigação, como se estivesse cuidando da casa, apagando a luz, dando boa noite, só que era outra coisa, e só eu sabia. Ele vinha sempre com a chave no bolso, nunca esquecia, entrava no quarto sem acender a luz, falava baixo, elogiava meu cabelo, minha postura, dizia que eu estava ficando linda.
Falava do jeito que o homem fala quando quer convencer, não quando quer conversar. E eu já não reagia, não por concordar, por congelamento. O corpo travava, a mente saía do quarto. Fingia que estava em outro lugar, um lugar onde ninguém me tocava. Tina, minha menina, minha mulher pequena, isso que a gente vive é único. Tem gente que passa a vida inteira sem sentir esse tipo de ligação. Ele dizia, encostando o rosto no meu. Era sempre o mesmo teatro. A mão no cabelo, o toque no braço, os dedos descendo pelas costas, as frases sussurradas como se fossem oração. Só entre nós, viu? Esse amor não é para os outros. Os outros são pequenos demais para entender. Você é diferente. Você entende. A cada noite, ele fazia de novo, sempre dizendo que era amor, que era ensinamento. E quando terminava, ainda tinha coragem de ajeitar minha coberta, dar beijo na testa e sair fechando a porta devagar, como quem cuida. A cabeça entrou em modo mudo, automaticamente mudo. Acordava, dobrava o lençol, lavava o rosto, comia o que ele punha no prato, estudava com os livros que ele mandava. Sorria quando ele sorria, respondia sim quando ele perguntava, dormia quando ele mandava. Era isso. Como se viver fosse seguir ordens, como se respirar fosse suportar. E aquilo, o que ele fazia, o que ele chamava de carinho, de amor, virou parte da rotina como escovar dente e amarrar o cabelo. E isso era o que mais doía, o fato de estar virando hábito. Lembrava da escola, da menina da fita azul, do barulho da rua, do cheiro de barro molhado no recreio, da professora rindo, mas não com saudade, com raiva, porque estava todo mundo lá, vivendo, e eu aqui, apagada, como se tivesse morrido e ninguém notou. Nem Leci, que achou que estava me salvando, nem o povo da escola, nem Deus. Passei a culpar o mundo inteiro. Meu avô, que confiou num homem desses, a vizinhança, que não viu nada, a Leci, que me entregou achando que era presente, e até Deus, que sumiu, que não apareceu nem na primeira, nem na segunda, nem em nenhuma das noites em que eu pedi, só com o pensamento, para ele me tirar dali, para ele acabar com aquilo. E ele, Silvério, seguia com o show. Toda semana tinha presente novo, uma blusa, um bolo de padaria, um caderno novo, um livro velho com dedicatória besta. Você está cada vez mais linda e tão madura, tão mulherzinha. Se continuar assim, vai ter tudo que quiser. Ele dizia com voz de carinho, com aquele sorriso de homem que se acha sábio, correto, protetor. Dizia enquanto me olhava como quem mede. E eu fingia. Pegava o presente, dizia obrigada e guardava. Porque não tinha escolha. Porque ali até o silêncio era prisioneiro. Uma noite, voltando do banheiro, parei no corredor. A luz da sala ainda acesa. Ele estava lendo em voz alta, sentado na cadeira, como fazia às vezes. Só que o que li naquele dia não era história de aventura nem poesia. Era um texto estranho, carregado. Falava de amor entre mestre e discípula. Dizia que havia laços superiores, que nem todos compreendiam, que o mundo julgava o que não entendia, que a pureza do amor podia morar em relações improváveis. Eu encostei na parede, no escuro, e ouvi cada palavra, sem respirar. Ele lia com firmeza, com convicção, como se estivesse explicando o próprio coração, como se acreditasse mesmo que o que fazia comigo era certo, era necessário, era bonito, e foi isso que mais me destruiu, porque monstro que sabe que é monstro às vezes tem vergonha, mas o que acha que é herói, esse é perigoso de verdade. Voltei para o quarto sem fazer barulho, deitei, cobri o rosto e pensei, se ele acha que isso é amor, então eu sou o quê? Pecado? Culpa? Castigo? Demorou, mas uma hora o corpo cansou. Porque se tem uma coisa que até o silêncio não segura para sempre, é o corpo pedindo socorro. E quando ele grita, não tem como fingir que não escuta. Primeiro foi uma tontura idiota no meio da aula que ele mesmo inventava, naquele tom de sábio que dava vontade de rir se não fosse trágico. Ele falava sobre a evolução das espécies, ou alguma bobagem parecida, quando tudo começou a rodar. O chão ficou mole, a cadeira tremeu, e minha testa encostou na mesa como quem pede trégua.
Ele correu, claro, como sempre. O homem que salva, que cuida da frágil, da órfã que ele mesmo quebrou. É normal, Tina. Você está virando mulher. O corpo sente mais. E lá vinha ele com aquele tom de quem achava que entendia tudo do corpo alheio. No mesmo dia veio o enjoo. Eu mal tinha encostado na comida. Uma sopa rala, feita por ele, servida com um guardanapo dobrado como se fosse restaurante, e saí correndo para o tanque. Vomitei o que não comi. Vomitei o que vivi. Vomitei por nojo. Dele, de mim, da casa, do mundo inteiro. Ele apareceu logo atrás, meus cabelos presos para trás por uma mão que já me dava calafrio. Isso é emoção. A vida nova te atravessa, minha menina, e seu corpo reage. Mas vai passar. Eu tô aqui, sempre tô. Quis morrer. 3 dias assim. Tremedeira, febre, náusea, o estômago virando do avesso, a cabeça latejando, o corpo suando mesmo sem calor. E ele, mais colado que nunca, um enfermeiro falso, um cuidador com cara de santo e mãos de carrasco. Vigiava meu sono, ajeitava a coberta, fingia zelo. Só faltava chorar em cima da minha testa. Você precisa descansar. A cidade está te sugando. Muito barulho, muita tensão. Tava pensando em te levar para outro lugar. Uma casa no interior. Lá é calmo, tem ar puro. Silêncio. Só nós dois. Eu sorriu. Como quem presenteia. Eu sorri de volta. Como quem aceita a sentença. Porque ali eu já sabia. Quando ele dizia só nós dois, o que ele queria dizer era só você e o medo. A febre aumentou de madrugada. Eu tremia tanto que o lençol embolava sozinho. A boca seca, o suor escorrendo, e foi nessa febre que ela veio. Minha mãe. Não foi sonho bonito, não. Não foi com luz em volta, nem música de fundo. Ela apareceu como sempre foi. Cansada. Real. De pé na porta do quarto, com a blusa de dormir, o cabelo preso num coque rápido e o olhar que dizia tudo sem precisar dizer nada. Ela não sorriu. Tina, minha filha. Corre. Corre daqui. A voz dela era calma, mas firme, daquele jeito que só mãe sabe. Isso aqui não é amor. Isso aqui vai te matar. Eu não respondi. Só olhei, mas ela sabia que eu ouvia. Não espera ninguém vir te buscar. Ninguém vai vir. Sai sozinha, se salva. Pelo amor que eu te dei, corre. E sumiu. Acordei com o coração batendo como tambor de escola de samba. O suor escorrendo, a cabeça leve, o peito cheio. Não de esperança, mas de alerta. Ela tinha vindo, e aquilo ficou comigo. No dia seguinte, ele entrou no quarto com um pacote. Um vestido novo, azul, renda na gola, rodado. Para mim, a flor que precisa melhorar. Olha só que coisa mais linda. Vai combinar com seus olhos. Me entregou junto um pedaço de bolo, envolto num guardanapo bordado. E quando a gente chegar no interior, eu faço mais. Só nós dois. Paz, carinho, cuidado. Ah, o cuidado. Aquele cuidado que vinha com presente, com um beijo na testa, com mão apertando forte, o que não devia. Eu peguei, disse obrigada, sorri e pensei, minha mãe me viu, ela sabe. E se até ela tá mandando eu correr, então já passou da hora. Mas correr para onde? Como? Com que força? Não sabia. Mas agora eu sabia que estava viva. Ainda doía, ainda tremia, mas estava viva. E viva, minha mãe dizia, ainda dá tempo de fugir. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que você está me ouvindo. O caminho até a tal casa foi mais longo do que parecia. Primeiro ele me disse que não era tão longe. Depois disse que era 1 horinha de estrada. Depois virou 2. Depois virou um desvio por conta da chuva que atrapalhou tudo. Quando vi, era fim de tarde, o céu pesando nas costas e a estrada sumindo no meio do mato. Chegamos. A casa era velha, baixa, com a pintura descascada, as janelas meio tortas e uma varanda com as tábuas molhadas, onde o pé afundava devagar. Mas Silvério sorria como se estivesse me levando para um hotel fazenda. Aqui é tranquilo, Tina. Aqui ninguém incomoda. Dá para dormir, ler, descansar. Só nós dois. A palavra só doía como soco, porque agora eu entendia o tamanho do perigo que ela carregava.
Ele abriu a porta com uma chave enferrujada e o cheiro de coisa guardada invadiu meu nariz. Madeira úmida, poeira, mofo. A casa não era habitada há um bom tempo, mas tinha móveis arrumados, cama feita, toalha pendurada, louça limpa, como se ele tivesse vindo antes, como se estivesse esperando por mim. E eu fui entrando, fingindo que estava tudo bem, como sempre. Nos primeiros dias ele ficava perto, muito perto. Passava o tempo todo dizendo que eu estava pálida, que precisava descansar, que ali era para isso mesmo. Fazia comida, inventava aula, lia em voz alta, sempre com aquela voz calma, aquele jeito de homem sábio que quer o melhor. Era sufocante, mas eu fingia. De noite tudo continuava. A rotina nojenta que ele chamava de amor. A cama pequena, o quarto abafado e ele ali, encostando, dizendo que eu era especial. O cenário tinha mudado, mas o inferno era o mesmo. Até que num fim de tarde, quando ele saiu para ver um cano estourado no fundo da casa, eu fiquei sozinha na sala. E foi ali, fuçando uma estante velha, que encontrei o caderno. Era espiral, capa azul desbotada. No começo, uns desenhos infantis, rabiscos de flor, coração torto. Depois, palavras, muitas palavras. Frases sem data, escritas com letra miúda, corrida, que dava para sentir a pressa. Faz 5 noites seguidas. Eu acho que Deus não escuta mais. Se eu desaparecer, não foi escolha minha. Meu coração travou. Cada frase era um tapa. A menina escrevia como quem tentava guardar um pedaço de si, como quem sabia que ninguém ia ouvir. Eu li aquilo com a mão tremendo. O corpo inteiro entendeu antes da cabeça. Não era só comigo, não era só agora. Naquela noite, sentei com Silvério no alpendre. O céu preto, os grilos cantando e ele com a xícara de chá na mão. Seu Silvério, já vieram outras meninas aqui? Ele parou. Não olhou para mim de cara, mas respondeu. Já, Tina, já sim. Eu nunca pude ter filhos, foi meu maior desgosto na vida. E, bom, às vezes, a vida me deu chance de cuidar de algumas meninas que precisavam. Virou a cabeça para mim, os olhos marejados, quase teatrais. Eu acolhi, dei teto, dei comida, dei estudo, dei amor. Como dou para você? Nunca pedi nada, nunca exigi nada. Só tentei fazer bem. Eu fingi que acreditava. Que emoção linda, né? E onde elas estão agora? Perguntei, com a voz mais suave que consegui. Ele respirou fundo. Passou a mão no rosto. Cresceram, casaram, foram embora. Cada uma seguiu sua vida, mas deixaram saudade. Muita. Eu sorri. Fiz cara de tocada. Deve ter sido difícil ver elas indo embora. Ele assentiu. Fez aquela cara de homem sofrido que carrega o mundo nas costas. No dia seguinte, esperei ele sair. Disse que queria dormir mais. Ele trancou a porta, mas deixou a janela da cozinha semi-aberta. Ele achava que eu era boba, mas não entendia que a febre tinha levado embora na menina medrosa que chegou naquela casa. Fui direto para o quarto do fundo, aquele que ele não deixava eu entrar. Disse que era só depósito. A porta estava encostada. Entrei. Era escuro. Tinha caixa de papelão empilhada, armário quebrado e roupas jogadas num canto. Vasculhei e achei, no fundo da caixa, embrulhado num saco de plástico rasgado, um vestido pequeno. Tecido barato, cor desbotada, estampado com flores. Manchado. Muito. Mancha escura, seca, velha. Sangue. Não precisava ser médica para saber o que era. O cheiro, o tom, a textura. O tempo que passou não apagou o que aconteceu com quem usou aquilo. Meu estômago virou. A náusea subiu tão rápido que precisei tampar a boca. Respirei fundo. 3 vezes. 4. O enjoo queria sair, mas eu segurei. Não podia dar sinal. Ele ia ver na cara. Ia cheirar o medo. E ali eu entendi de vez. Ele não era só um doente. Ele era um perigo real. E não era só comigo. Nunca foi. Tinham vindo outras. Tinham vestido aquele vestido. Tinham chorado como eu. E talvez nem todas tenham saído vivas. Naquela noite, deitei com ele de novo. Ele fez o que fazia sempre. Sussurrou as mesmas frases. E eu, imóvel, olhos no teto, só pensava numa coisa.
Minha mãe mandou eu correr, e eu ia correr. Mesmo sem saber como, mesmo sem saber para onde, eu ia fugir daquele homem, daquela casa, daquela mentira, porque se eu ficasse, ia ser o vestido, ia ser a próxima, e eu não queria ser lembrada como um caderno esquecido ou um pano sujo guardado num quarto trancado. Fugir não era mais uma opção bonita, era necessidade fisiológica, tipo respirar, tipo comer, era fugir ou virar memória ruim num porão. Então, quando eu disse para mim mesma, é hoje, não era com poesia, era com pavor mesmo, porque a cada noite o peso daquele homem em cima de mim parecia mais largo, mais definitivo, como se ele tivesse colando em mim pedaços do inferno com super cola. Planejei mal, claro, porque ninguém planeja bem com fome, medo e febre. Só esperei ele roncar, aquele ronco que parecia motor de trator, como se ele dissesse para o mundo que podia dormir tranquilo porque estava no controle. Deixei ele afundar no sono e fui para a janela da cozinha, a mesma que ele sempre deixava encostada por preguiça de conferir. A única parte dele que me serviu de ajuda, a preguiça. Desci com cuidado. Pé na pia, depois no banco de madeira, depois chão. O barro estava úmido, grudando no pé, e a primeira tábua da varanda estalou alto o suficiente para minha alma querer correr sozinha. Mas ele não acordou. Ou acordou. Só sei que eu tinha dado uns 20 passos no mato quando ouvi a voz dele, rouca, meio bêbada de sono, meio feroz de raiva. Tina, Tina, volta aqui agora. A voz dele no escuro era pior que bicho no cio. Eu disparei, sem olhar para trás, sem saber onde era a frente. Os galhos batiam no rosto, o mato cortava os braços. O vestido enroscava nas pernas. E o desespero, o desespero empurrava com força. Ouvi ele correndo atrás. Os passos dele vinham pesados, quebrando tudo, igual gente que não nasceu para a floresta. E eu ali, correndo com o que sobrou da minha infância. Quando ele gritou, "Você é minha, volta aqui!", meu estômago virou do avesso, porque ali eu soube que ele não ia parar nunca, e eu não ia durar muito mais. Senti a mão dele encostar no meu braço. O desgraçado me agarrou e puxou, firme. O hálito dele veio quente no meu pescoço. "Você não entende, menina. Eu te amo. Eu te dou tudo. Tudo!" Tentei soltar, empurrar, gritar, mas o braço dele era tronco e eu era bicho acuado. Foi aí que veio o milagre. Mas não daqueles de igreja. Foi milagre de dente e pelo. Do nada ouvi um rosnado. Feroz, grosso, barulhento. Um rosnado que fazia a terra tremer. Antes que eu entendesse de onde vinha, uma massa caramelo saltou do escuro e grudou na perna dele. Era um cachorro do tamanho de um bezerro. Pulou em cima do Silvério como se tivesse sido treinado a vida inteira só para isso. Derrubou ele no barro, mordeu com força e não soltou. O grito dele foi de fazer passarinho cair da árvore. "Aí! Sai! Sai, filho da..." Mas o cachorro não estava nem aí. Estava em missão. Mordia, arrastava, avançava. Eu me joguei para o lado, rolei no chão, bati a cabeça numa raiz e levantei como quem nasce de novo. E corri. Corri com gosto. Corri com ódio. Corri com o barulho dos dentes daquele cachorro ainda ecoando no fundo da alma. Me enfiei no meio do matagal até achar um tronco grosso, caído. Me joguei atrás. Estava suada, coberta de lama, tremendo por dentro e por fora. Mas viva, muito viva. Fiquei ali, quieta, tentando escutar qualquer coisa. Uns minutos depois, ouvi passos leves e rosnado baixo. Me preparei para o pior, mas quando olhei, era ele, o cachorro. Veio devagar, coberto de sangue, mas não dele. Estava limpo de ferida, só sujo da guerra. Me viu ali encolhida e parou. Sentou, me encarou. Você me salvou", falei, a voz saindo como pedra na garganta. Ele inclinou a cabeça, como quem entende, como quem ouve. Sentei devagar, encostei no tronco. O cachorro deitou perto. Ficou ali, quieto. A respiração dele era firme, os olhos alertas, o corpo ainda em posição de guarda. Eu dormi. Pela primeira vez desde que tudo começou, dormi de verdade. No mato, suja, com um cachorro ensanguentado do lado.
E ainda assim foi a melhor noite dos últimos anos. Acordei com o sol fraco passando por entre as folhas. O rosto doía, as pernas estavam pesadas, mas eu estava inteira. O cachorro estava em pé, me olhando. Deu 3 passos, parou, olhou para trás e latiu. 1 vez, 2, e andou mais. Ele queria que eu seguisse, e eu fui. Porque, sinceramente, depois de tudo que vivi, confiar num cachorro caramelo assassino parecia a coisa mais sensata que eu podia fazer. Segui o cachorro, porque naquela altura era ele ou ninguém. Ele ou a morte. Ou pior, ele ou voltar para lá. E se tinha uma coisa que meu corpo inteiro gritava, era que não ia voltar. Nem se ele jurasse que era só para buscar minha escova de dente. O cachorro ia na frente, firme, direto, sem hesitação. Sabia para onde estava indo. Eu tropeçava, batia o joelho em raiz, arrancava mato do rosto com a mão, mas ia, porque a única certeza que eu tinha era a do instinto. Se aquele bicho me tirou de lá, ele ia me levar para onde eu devia estar agora. Andamos muito, nem sei quanto tempo. O sol já estava alto, mas ainda coberto por nuvem. A mata foi abrindo devagar, como se desse espaço para minha existência de novo. Até que vi, lá adiante, uma casa. Era pequena, feita de madeira escura, com uma varanda de cimento irregular e umas galinhas soltas no quintal. O tipo de casa que parece cair há 20 anos, mas não cai. Com cheiro de gordura velha, fumaça e mato molhado. O cachorro parou. Sentou na beirada da cerca, latiu 1 vez e esperou. A porta da casa abriu com um rangido de filme ruim e apareceu ela, a mulher. Devia ter uns 70 e tantos. Olhos fundos, cabelo preso com lenço, corpo magro com força escondida, estava com uma panela na mão e o olhar de quem já viu o mundo acabar 3 vezes e continuar fazendo café. Olhou para mim, depois para o cachorro, depois de novo para mim. Ele te trouxe? Perguntou, como quem fala do carteiro. Eu só conseguia sentir. Ela soltou um suspiro, lento, como quem entende mais do que deixa transparecer. Entra, lava esse rosto. Parece que passou por 3 enterros e só está viva por teimosia. Entrei. A casa era simples, escura. Tinha um fogão a lenha, um banco torto, uns panos pendurados. Cheirava a alho, sabão de barra e poeira antiga. Mas não cheirava a perigo. E isso já era muito. Ela apontou para o banheiro dos fundos. Entrei. Lavei o rosto, tirei o barro das mãos, passei a água gelada no pescoço, me olhei no espelho rachado. Estava irreconhecível. Olheira funda, boca seca, cabelo embolado. Mas ainda tinha olho. Ainda tinha eu. Quando voltei, ela estava na cozinha, colocando uma xícara na mesa. Um café escuro, forte, com cheiro de coisa viva. Senta aí, não precisa falar nada agora. E eu sentei, porque aquele tipo de convite não era escolha. Era abrigo. O cachorro deitou perto da porta, vigiando sem vigiar, como se já soubesse que podia descansar. A mulher me olhou mais uma vez, mas sem pena, sem susto, só com aquele olhar de quem já viu esse filme e não gostou do final. Eu não sei de onde você veio e não vou perguntar, mas conheço esse olhar seu aí, de quem correu tanto que nem sabe mais se está parada ou em movimento. Eu quis agradecer, mas a garganta ainda estava ocupada com lembrança. Ela percebeu. Pegou um pano, enxugou a própria mão e disse: tem gente que não precisa ouvir para entender. Só de olhar já sabe. E se esse cachorro te escolheu, é porque você é coisa rara. Ele não gosta de qualquer um. Já mordeu até meu sobrinho 1 vez por menos. Eu sorri. De verdade. Pela primeira vez em muito tempo. Um riso curto, torto, mas que saiu. Ela continuou. Dorme aqui hoje. Amanhã você vê o que faz. Eu tenho uma rede no quarto de costura. Fica quieta lá. Ninguém vem aqui sem avisar. Olhei em volta. A janela tinha cortina de pano de saco. O chão rangia. Mas não tinha barulho de chave girando. Nem de sapato masculino batendo no assoalho. Nem aquele silêncio podre que enchia a casa do Silvério. Ali o silêncio era outro. Não machucava. Só deixava espaço. Deitei na rede depois do almoço. O cachorro entrou atrás de mim. Se enroscou no canto. E dormiu. Eu olhei para ele. A respiração dele calma.
o peito subindo e descendo devagar. E pela primeira vez eu não tive medo de dormir, porque se alguém entrasse, ele estava ali. Adormeci com a sensação de que, por um instante, o mundo não estava contra mim. Dona Nair não era mulher de pergunta, era mulher de panela no fogo, mão calejada e palavra só quando precisava. Mas também não era boba. Me olhava como quem mede rachadura de parede, não com susto, mas com atenção, e sabia o que fazer com cada trinca. Nos primeiros dias, ela não perguntou nada, não me interrogou, não quis saber quem era, de onde vinha, nem o que tinha deixado para trás. E eu também não ofereci explicação. Estava cansada demais para justificar minha existência. Mas ela falava, coisas soltas, pequenas pistas. Já vi menina chegar aqui de chinelo rasgado e alma mais ainda. Umas ficaram, outras passaram, mas todas deixaram rastro. Era o jeito dela de dizer, eu sei, e eu entendi. De noite, ela deixava de a lamparina acesa no corredor e a porta entreaberta. Dizia que era por causa do calor, mas eu sabia que era para eu não ter medo. Ela nunca encostava, nunca tocava, só deixava espaço. E isso era o melhor tipo de cuidado que alguém podia me dar naquela altura. Silvério, nunca mais. Nem sombra, nem barulho de passo, nem carta, nem boato. Nada. Ele sumiu. Como se o ataque do cachorro tivesse apagado ele do mapa. Talvez tenha fugido com o rabo entre as pernas. Talvez tenha morrido de susto. Talvez tenha voltado para debaixo da pedra de onde saiu. Só sei que não veio atrás. E isso, ao contrário do que se pensa, não me aliviou de cara. Me deixou inquieta, porque o medo, mesmo sem corpo, continua morando dentro da gente. Mas com o tempo, o corpo vai entendendo que pode baixar a guarda. Nair percebeu quando isso começou e agiu do jeito dela. Ficar aqui parada olhando para a galinha não paga o gás, viu? Foi o primeiro puxão de volta para a vida. E o mais necessário. Ela começou me ensinando na cozinha. Primeiro a lavar o arroz, depois a fazer o tempero, depois a mexer o tacho de doce. Açúcar demais queima, pouco açúcar amarga. Tem que aprender o ponto certo, dizia. E eu entendia que ela não estava falando só de doce. Depois veio o sabão. Um monte de gordura velha, soda cáustica, balde de plástico e cheiro forte. Isso aqui é para você não depender de ninguém, nem para limpar a própria roupa. Sabão rende dinheiro, e dinheiro rende liberdade. Aprende isso. Eu aprendia, com gosto, com pressa até. Porque cada coisa nova era uma camada a mais de mim voltando. Comecei a ajudar na casa. Varri, lavei roupa, limpei os azulejos que nem viam água fazia meses. Cuidava das galinhas, pegava lenha, até aprendi a plantar uns matinhos que viravam chá depois. Sobreviver não é milagre, menina. É tarefa, ela dizia enquanto mexia o mingau. E eu acreditava. O cachorro, claro, estava sempre por perto. Dormia na minha porta, me seguia até o quintal, me esperava na beira do fogão. Um dia, mexendo nos potes no canto da sala, achei uma lata velha, cheia de bilhetes e fotos emboloradas. E um cartão, meio apagado, com a foto dele quando era filhote. No verso, estava escrito, amarelo, 2 meses. Então é esse seu nome, seu danado? Falei, e ele latiu baixo, como quem confirma. Desde então, ele virou meu amarelo. Meu guarda, meu amigo, meu aviso. Se alguém passava na estrada, coisa rara, ele levantava as orelhas. Se ouvia barulho estranho no mato, ia na frente. E quando eu chorava de noite, pensando em tudo que foi arrancado de mim, ele deitava encostado no meu pé, sem barulho, sem pergunta, só ficando. E Dona Nair, ela seguia me moldando sem pressa. Me mostrava como se faz doce de abóbora para vender na feira, como cortar tecido e costurar paninho de prato, como fazer conta de cabeça para não levar calote. O mundo vai continuar tentando te engolir, Tina, mas agora você vai saber cuspir de volta. E eu ia aprendendo, não a esquecer, mas a continuar. Porque no fundo, o que Dona Nair fez não foi me salvar. Foi me ensinar que eu podia me salvar sozinha. E isso ninguém mais podia tirar. Tem coisa na vida que a gente não entende quando acontece. Só entende muitos anos depois, quando já virou outra pessoa. E foi assim comigo. Quando fugi daquele homem,
Quando dormi no mato com o cachorro do meu lado, eu não sabia que estava abrindo a porta para minha própria história, não a que ele tentou escrever em cima de mim, mas a que eu ia construir com o que sobrou. Fiquei com Dona Nair por anos. E olha, não foi só abrigo, foi reconstrução. Ela era seca nas palavras, mas macia nos gestos. Nunca perguntou de cara o que tinha acontecido comigo. Só me olhou como quem reconhece o estrago e vai pegando as peças para colar uma por uma. Começou me ensinando a cozinhar, depois a fazer sabão, doce, a negociar com o povo da vila sem deixar ninguém me passar para trás. E foi ali, entre panelas, galinhas e folhas de goiabeira, que o mundo começou a virar de novo. O professor? Nunca mais. Sumiu como poeira. Nem um rastro. Nem pergunta, nem ameaça, nem sinal de nada. Talvez tenha fugido com o rabo entre as pernas depois do que Amarelo fez. Talvez nunca tenha conseguido me achar. Talvez tenha morrido. E, sinceramente, pouco importa. O que importa é que nunca mais encostou em ninguém com o meu nome. Amarelo ficou comigo até o fim. A cada noite, dormia encostado na porta. Quando eu acordava no meio da madrugada com o corpo encharcado de lembrança, ele levantava a cabeça, só para mostrar que estava ali. Quando algum estranho passava pela estrada, era ele quem avisava. A gente criou um tipo de linguagem muda, de bicho e bicho. Nunca precisei dizer nada. Ele já sabia. E foi numa dessas manhãs, cheias de cheiro de bolo de fubá, que Zeca apareceu, sobrinho da Dona Nair. Veio deixar um saco de farinha, umas mudas de planta, nem era para ficar, mas quando me viu descascando mandioca na varanda, parou. Não olhou com pena, não perguntou nada. Só ficou. E voltou. Voltou semana seguinte com um pacote de arame para arrumar a cerca, depois voltou com ração para o cachorro, depois com um rádio velho. E aí, aí a gente já estava rindo junto. Zeca era diferente, falava pouco, ouvia muito, trabalhava com madeira, fazia bancos, portas, armário. E um dia, quando eu estava remendando uns panos na sombra, ele chegou com uma tábua talhada. Tinha meu nome escrito com queimadura leve e embaixo: se quiser, fica. Casei com ele na varanda, com um bolo simples, roupa lavada e bênção de Dona Nair. Amarelo comeu antes de todo mundo e dormiu de barriga cheia no pé da nossa rede. Tive 2 filhos com Zeca. Criei eles ali mesmo, entre o mato, a casa, o fogão de lenha. Ensinei a plantar, a respeitar mulher, a lavar a própria cueca, a ouvir o que não é dito. Nunca contei tudo para eles, só o suficiente para que entendessem o valor de cada não. Mas cresceram sabendo que a mãe deles era feita de mais que os pedaços que sobram de um trauma. Dona Nair, com o tempo, ficou mais lenta. A mão tremia para cortar cebola, o joelho doía para subir escada. E fui eu quem passou a cuidar dela. Banho, comida, remédio, coberta no joelho, rádio ligado no volume certo. Um dia ela me olhou, a pele fina igual papel, e disse: "Tá tudo certo, minha filha. Você aprendeu. Agora é você que segura a casa." E era mesmo. Fiquei com ela até o fim. Enterrei com minhas próprias mãos. Fiz cruz de pau no quintal. Chorei igual criança que perde a mãe 2 vezes. Amarelo envelheceu comigo. O pelo ficou ralo, a respiração mais lenta. Um dia deitou do meu lado e não acordou mais. Enterrei ele perto do pé de goiaba. E nunca mais quis outro, porque tem bicho que é mais que bicho. É testemunha. Os anos passaram. Meus filhos cresceram, foram para a cidade. Um virou professor, acredita? Mas bom, de verdade. Dá aula de história, com respeito. O outro abriu um negócio de móveis e diz que cada tábua carrega memória. Hoje tenho 85 anos. A casa é a mesma. A varanda ganhou umas plantas. Os netos vêm fim de semana. De vez em quando alguém da vila me chama de Dona Tina da Goiabada, por causa dos doces que ainda vendo. E ninguém sabe o que eu fui antes daqui, mas eu sei. E quando olho no espelho, com o cabelo branco preso num coque mal feito, a pele marcada, o corpo lento, ainda vejo ela ali, a menina que correu pelo mato, com barro no pé e medo no osso, mas que ficou. Porque ficar não é só não ir embora. Ficar é reconstruir.
Ficar é sobreviver sabendo de onde veio. Ficar é olhar para o passado sem deixar ele te engolir. E se você escutou essa história até aqui, é porque também está tentando ficar. Então, fica, do seu jeito. Mas fica. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que você está me ouvindo.